empresas aqui. Bom, o beneficiamento do jeans se resume no tratamento do jeans. O jeans é uma matéria-prima bruta, né? E ele, quando se fala em beneficiamento, se fala em um amaciamento, se fala numa estonagem, se fala num envelhecimento do jeans, transformar ele assim a cara do jovem, que o jeans foi feito para o jovem, né? Hoje quem dita a moda é o jovem. Então beneficiar o jeans é justamente colocar ele em condições de ele ser usado, que ele fique macio, fique gostoso de se usar e moderno, né? Com os efeitos que hoje se pede de ruídos, bigodes, envelhecimentos, características realmente de uma roupa usada, né? Que hoje é o que o mercado realmente pede. As peças chegam da coleta dos fornecedores e são encaminhadas para a sala de produção, onde, por ordem de chegada, as peças começam a serem postas em produção de acordo com a piloto pré-aprovada. Geralmente o cliente chega aqui na empresa e já mostra alguma ideia inicial, seja alguma referência a outro site que o cliente viu, traz uma ideia e a gente reproduz, variando de acordo com o tecido que o cliente traz. E tem uma parte também que é a parte de desenvolvimento que é própria da empresa, ou seja, o setor criativo, tem umas ideias de acordo com as tendências da moda, a gente desenvolve, apresenta para o cliente, ele aprova ou não e traz a produção, fazendo os ajustes necessários que ele achar que deve fazer. Então a gente costuma fazer uma ficha de serviço e com todos os processos, indicando a temperatura correta do processo de lavagem, o tempo correto, de que forma será feito. A ficha vem em todos os processos, passo a passo, conforme foi feita a piloto, vai ser feita na produção. A produção é iniciada passando primeiro pela máquina de laser. A máquina de laser é um equipamento que veio para proporcionar efeitos nas peças em jeans, malha, algodão. E que efeitos esses? De desenhos, né? Imagens, reprodução de imagens, cortes a laser no caso. E pra gente, o que representou isso? Representou aumento de produtividade. A máquina de laser substituiu um setor onde operavam praticamente 10 pessoas, né? Os efeitos que eram proporcionados nesse setor, essa máquina resolveu. E hoje a máquina proporciona isso de que forma? Produtiva e com perfeição. A imagem gravada ela é reproduzida em uma, assim como em 1000 peças. Finalizado esse processo, as peças são encaminhadas para o setor de puído, onde são feitos manualmente, detonados e esmerilhados nas peças, e seguem para o setor de fix pin, onde são colocados pinos de plástico, que ao final de todo o processo dão um efeito de marcação nas peças. Depois desses processos a seco, as peças são encaminhadas para o setor da lavanderia. O primeiro processo desse setor é a desengomagem das peças, onde é adicionado à máquina um produto químico que retira a goma do tecido. Depois disso, seguindo as indicações da ficha técnica, as peças seguem para uma outra máquina, onde acontece o processo tie-dye, onde a peça é colocada na máquina juntamente com pequenas tiras de tecido umedecidos em permanganato de potássio. Esse é um processo rápido, que varia de 5 a 10 minutos, e que dá efeito de manchas despadronizadas nas peças. As peças seguem para a neutralização do permanganato de potássio, pois esse é um produto muito oxidante e pode apodrecer as peças se não neutralizado. Passando pela neutralização, as peças seguem para a centrífuga, secadores, onde são retirados todo o excesso de água das peças até que ela esteja totalmente seca. As peças seguem para o setor de usage, onde passam pelo processo de pistolagem com permanganato de potássio, que dá o efeito de desgaste localizado na peça, dando a ela um tom de usado. Feito isso, as peças voltam para a lavanderia e passam novamente pelos processos de neutralização, centrifugação e secagem. Depender do efeito do beneficiamento que essa roupa vai sofrer. Por exemplo, a roupa veio para fazer uma estonagem, apenas uma estonagem. Ela entra na máquina, ela é desengomada 20 minutos, estona 1h30, umas 3 horas, essa roupa entra e
sai da máquina, mais 1 hora para secar, dependendo do volume, por carga de 60, 70 calças, por exemplo. Demora coisa de 1 hora para secar. Então vamos dizer assim, dentro da lavanderia, se essa roupa chegar e for marcar a hora de sair, ela vai demorar umas 5 a 6 horas. Por fim, as peças seguem para o último setor produtivo, que é a passadoria, onde as peças são abertas, os pinos de fixpin são retirados e a roupa então é passada e conferida para ser encaminhada para o cliente. Falando do jeans propriamente dito, nós conseguimos hoje colocar aqui para fora, vamos dizer, produções de, coloquei o número de peças, tá? Produções de 1000 peças. Eu diria que eu coloco para fora coisa de 5.000 peças por dia. A gente tem muita dificuldade de fazer o cliente entender, quando a gente faz uma piloto ou uma amostra para ele, quando vai fazer a produção existem algumas variáveis, algumas alterações que são normais de produção. Então, quando a gente faz uma piloto, existe todo o cuidado pessoal, que é feito uma peça, numa máquina de teste, tem pouco atrito, tem poucas peças sendo feitas de uma vez só, e quando a gente pega uma produção de 1.000, 2.000, 3.000 peças, existe uma variação que essas peças são lavadas juntas numa máquina de produção que lava muito mais do que uma peça, ou 10 ou 20 peças, são lavadas 200, 300 peças por vez, e isso afeta diretamente na produção, seja em termos de tinta que solta, de atrito, se vai furar, se o tecido é apropriado para tal lavagem. Então, para a gente fazer o cliente entender como se dá esse processo, como isso vai afetar na produção dele, a gente tem muita dificuldade, porque o cliente não entende quais são os processos da lavanderia, entende mais do aviamento, o tecido, e o desejo dele é que a peça fique bonita, tanto quanto a piloto, e o nosso trabalho é fazer que a peça fique tanto parecido. No programa de hoje, acompanhamos os bastidores de todo o processo da lavagem do jeans. Agora sabemos um pouco mais sobre essa peça tão importante do nosso guarda-roupa. Esperamos que tenham gostado e até a próxima!